Olá pessoal, o tema da aula de hoje é o segundo filo na escala evolutiva, o filo Cnidaria, filo do reino animal. E eu queria novamente trabalhar com vocês a etimologia, a origem desse nome. Esse grupo ele é chamado de Cnidaria, mas ele também recebe um outro nome. Eu vou anotar aqui embaixo e eu já esclareço para vocês o significado. Então, pessoal, Cnidaria significa, essa palavra cnida, que deriva do grego knidos, e significa urticante. Isso porque os representantes desses animais são as medusas, também conhecidas como águas-vivas, e os pólipos. E aí, esses animais, eles têm na ponta dos tentáculos uma célula especializada que se chama, que é essa daqui, que é o cnidófilo. Cnido, novamente, vem de urticante e cito vem de célula. Então, esses organismos têm essa célula na ponta dos tentáculos que possui uma espícula. Possui aqui como se fosse um gatilho, que ao ser tocado, quando esses animais se sentem ameaçados, quando são tocados no tentáculo, eles liberam isso aqui que nós chamamos de nematocisto, que provoca aquela sensação de ardência, certo? E aí, pessoal, esse outro nome, selenterado, deriva de uma palavra do grego que se chama koilos, que é compartimento, cavidade. Isso porque, pessoal, esses animais, eles possuem apenas uma única abertura no corpo deles, que é a boca, essa porção aqui que eu quis representar para vocês. E essa porção, essa boca, fica em contato com uma outra cavidade, que é a cavidade digestória desses animais, e por isso o nome selenterados. Esse filo abrange animais de vida aquática, seja de ambiente marinho ou de ambiente dulcícola, de água doce. E eles têm cerca de 9.000 espécies diferentes. E aí, pessoal, os dois tipos morfológicos, como eu já falei, são as medusas, certo? E os pólipos. As medusas também são conhecidas como águas-vivas e os pólipos as hidras, certo? Os pólipos são organismos de vida séssil e as medusas são livre-natantes, elas vivem nadando no ambiente de água, no ambiente aquático, certo? E aí, pessoal, eu queria falar para vocês um pouco a respeito da reprodução desses animais. Nós vimos que existem dois tipos básicos de reprodução. Reprodução assexuada, esse A vem de negação, de não sexuado, ou seja, não envolve os gametas, e a reprodução sexuada. Falando um pouco da reprodução assexuada, ela acontece nos organismos, no tipo morfológico dos pólipos, que é o brotamento. Então, forma-se um broto, um aglomerado celular que se desprende do genitor, formando aqui um novo indivíduo, Como é reprodução assexuada, ele é um clone do progenitor, não possui variabilidade genética e ele tem a constituição dele, a carga genética dele igual à do parental. Já a reprodução sexuada, nesses organismos, nós encontramos a alternância de gerações, certo? E o que isso significa? Deixa eu mudar aqui a folha para vocês conseguirem acompanhar. Então, pessoal, aqui na alternância de gerações, eu falo em alternância porque eles alternam entre os dois tipos morfológicos para formar os indivíduos. Então, eu tenho aqui duas medusas. Vamos imaginar que ela é do sexo feminino, certo? Que produz gameta feminino e o gameta masculino, certo? E aí, pessoal, aqui então o óvulo e o espermatozoide, que vão se unir através da fecundação
Esses gametas, então, se unem internamente no corpo da medusa feminina. Então, ela é uma fecundação interna, certo, pessoal? E aí, essa fecundação, né, vai unir os dois gametas e vai formar o zigoto. Esse zigoto vai sofrer mitose, né, divisões celulares, e vai formar, vou subir um pouquinho aqui, vai formar para nós uma larva chamada plânula. Essa larva ela é livre e natante e ela vai se fixar no substrato, né, aquático, e ao se fixar no substrato aquático, ela vai sofrer um processo que nós chamamos de estrobilização. E o que isso significa? A estrobilização é a divisão transversal, né, do pólipo, formando o que nós chamamos de éfiras, que são essas medusas jovens. E aí, então, essas medusas, né, essas éfiras vão se desligando, né, do indivíduo aqui e vão formando medusas jovens que vão se desenvolver em organismos adultos, reiniciando todo o ciclo, certo? Então, nós vimos um pouco sobre o grupo quinidário, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para ajudá-los. Podem me chamar na agenda digital. Um abraço e até a próxima aula.